Oi, galera do segundo ano ensino médio. Hoje estou aqui para iniciar para vocês aqui a aula 4 da segunda unidade da parte de literatura. Vocês vão ver hoje, na parte de literatura, os assuntos aqui do capítulo 28 do livro. Nós vamos estar trabalhando aqui o romantismo no Brasil, a prosa, o romance brasileiro e a busca do nacional, o romance indianista, José de Alencar e o romance indianista, o romance regional, o romance urbano e a prosa gótica. Esses são os assuntos da parte de literatura que vai cair no teste. Você pode estar acompanhando aí no capítulo 28, estudem aí no livro, também no apontamento que eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um deles aqui. Mas vocês vão também estar estudando aí no livro de vocês, tá bom, galera? Então, vamos aqui começar o nosso assunto aqui da parte de literatura. Romantismo no Brasil. No Brasil, o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país, que foi introduzida em 1808, antes da vinda da corte ao Rio de Janeiro. Portugal não permitia o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no Brasil. A atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, que exigiu o desenvolvimento da colônia para atender ao seu modo de vida. Com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que impulsionou um grande número de publicações em folhetins, formato que permitiu o surgimento e o desenvolvimento da prosa romântica, que, ao lado da poesia, formaram toda a produção literária romântica. É importante colocar que, pelo fato da produção em prosa ter surgido no romantismo, o nome romance é comumente associado ao movimento, muitas vezes sendo sinônimo de folhetim e de histórias românticas. No entanto, nem todo romance é romântico, do romantismo, uma vez que o romance é apenas uma palavra que designa um gênero literário narrativo em prosa que teve vários desdobramentos ao longo do tempo, como o romance realista e o romance naturalista. Principais características: o romance romântico, mais do que as poesias, queria responder e atender aos questionamentos sobre a identidade nacional. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que o compunham, não só exaltando uma característica nacional como a poesia fazia. Era comum a presença do flashback, uma volta ao passado para explicar um fato do presente. O sentimentalismo era mais visível, uma vez que toda a prosa romântica tem histórias de amor que tentam quebrar barreiras, terminando no casamento ou na morte, quando o amor não era possível. Essa idealização de um amor que quebra barreiras traz à tona a ideia de que o amor é a única forma das personagens se purificarem. O conflito narrativo na prosa romântica também tinha a idealização de um herói. No entanto, apesar da coragem, da postura idealista e do desejo de justiça e moral, este herói está inserido no contexto do romance ao qual pertence, podendo também ser uma heroína. O sentimento das personagens e os conflitos destes são mostrados na prosa, e há também uma ideia muito forte de bem, mal, verdade, mentira, moral e imoral.
Tipos de romances. Temos 4 tipos de romances no movimento: o indianista, histórico, regional e urbano. E era bem comum que os escritores da prosa do período caminhassem entre os vários tipos. Romance indianista. O romance indianista traz à tona a vida, a cultura, crença e costumes indígenas. O índio surge como herói, representando o Brasil, e os brasileiros sendo corajoso, heróico, forte, idealizado. Há uma valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural, à paisagem brasileira. Exemplo de romances indianistas: Iracema, o Guarani e o Birajara, todos de José de Alencar. Romance histórico. O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. Exemplo de romances históricos: As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, ambos de José de Alencar. É importante saber que romances indianistas também podem ser considerados históricos. Romance urbano. Os romances urbanos são os mais lindos até hoje. Em sua grande maioria, esse tipo no romantismo narrava uma história que geralmente ocorria nas capitais. Na alta sociedade, funcionava como crítica aos costumes, mostrando a sociedade e os interesses desta em uma determinada época. Os heróis e heroínas deste romance faziam ou não parte desta alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento, que redimia as personagens de todo o mal e imoralidade que elas pudessem ter, tal como nos outros tipos de romances românticos. Exemplos de romances urbanos: Lucília, Diva, Senhora, A Viuvinha, todos de José de Alencar. Iaiá Garcia, Helena, A Mãe e a Luva. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que surge trazendo à tona os costumes da periferia, indo na contramão do retrato de costumes da alta sociedade, algo raro neste tipo de romance. Romance regionalista. Por fim, temos o romance regionalista passado em ambientes rural, mostrando costumes, valores e cultura típica de uma região. Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava seu olhar para regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Neste cenário rural, há um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra e é o retrato desta. É bravo e honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente, colocando-se contrário às liberalidades da cidade e dos homens de lá. É importante ressaltar que não há tensão social no romance romântico regionalista, sendo este apenas um retrato regional de costumes sem críticas. Exemplos de romances regionalistas. Alguns exemplos de romances regionalistas são Inocência, de Visconde de Taunay, O Tronco do Ipê, Tio e O Gaúcho, de José de Alencar, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Vamos ver agora a prosa gótica. A literatura de tradição gótica é representada por alguns escritores do romantismo que se posicionaram contra os valores racionalistas e materialistas da sociedade burguesa e se identificaram com um ambiente satânico.
misterioso de morte, sonho e loucura, criando então uma literatura fantasiosa. Na literatura brasileira, os elementos da tradição gótica, como a morte, um ambiente noturno, o amor, o vampirismo, foram introduzidos por Álvares de Azevedo. Essa produção apresenta um caráter marginal e rompe com os valores da sociedade. Na Europa, Charles Baudelaire e Mallarmé, nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe e no Brasil, Cruz e Souza, Aponuncios e Guimarães e Augusto dos Anjos tiveram ligações com essas tendências. A produção gótica romântica em prosa é representada pelas obras Noite na Taverna, conto, e Macário, peça teatral, ambas de Álvares de Azevedo. A tradição gótica encontra adeptos não só na literatura, mas na música e no cinema. O ex-integrante do grupo Black Sabbath, Ozzy Osbourne, é um dos representantes do rock satânico. O cinema também documentou esse movimento com os filmes Laranja Mecânica, anos 70, e Juventude Transviada, anos 50. Bom, gente, hoje esse aqui é o nosso assunto da parte de literatura, né? Que eu comecei a falar hoje com vocês. É o nosso assunto do teste, falando sobre o romantismo no Brasil, a prosa, que vocês estão encontrando aí no capítulo 28, onde nós estamos falando sobre o romance brasileiro e a busca do nacional, o romance indianista, José de Alencar e o romance indianista. Então, nós vimos aí o romance regional, o romance urbano e também a prosa gótica. Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo desse assunto aí, para que vocês aprendam um pouco sobre a parte de literatura, que vocês podem também estar estudando aí no capítulo 28 do livro de vocês. E eu trouxe também aqui atividades sobre o assunto. Temos aqui a primeira questão, onde vocês vão estar fazendo. A segunda questão. A terceira questão. A quarta questão. A quinta questão. A quinta questão. A sexta. E, bom, e vocês vão estar fazendo também atividade aí do livro, página 311, 314 e 319. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Faça tudo aí no caderno de vocês, tanto a atividade do livro como essa do vídeo, entendeu? Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de literatura. Estudem para o nosso teste. Foque bastante aí, tá bom, galera? Esse aqui foi a nossa aula 4 da segunda unidade da parte de literatura, mostrando aqui os assuntos da parte de literatura para vocês. Então, beijos para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, galera? Beijos, obrigada, tchau!